reforma trabalhista tem resultado em inúmeras perdas de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. No Extremo Oeste, a nossa equipe conversou com a presidenta do Sindicato dos Empregados do Comércio, que abrange mais de 6.500 trabalhadores afetados pela ação do atual governo. Constantemente vem trabalhadores, principalmente de categorias que não são as do comércio, né? No comércio é um pouquinho menos que acontecem, mas aonde os trabalhadores estão fazendo uma carga horária bem extensa, né? Que às vezes ultrapassa 10 horas diárias e não estão recebendo nem o que excede a essas 2 horas. Nós tínhamos uma situação, por exemplo, de compensação das horas extras trabalhadas no período máximo de 30 dias, hoje se alterando para 160 dias, conforme a legislação, porque não houve consenso nas negociações entre os sindicatos dos empregados do comércio e sindicato patronal aqui da região, em si minimizar os efeitos da nova legislação, aonde prevê a compensação em até 6 meses, 180 dias. Outro problema que nos preocupa bastante é a rescisão por acordo. Ela prevê que se o trabalhador ou o empregador estiverem dentro de um consenso, a rescisão pode ser feita, né, onde o trabalhador recebe 80% do FGTS, o empregador recolhe 20% da multa rescisória, mas o trabalhador nesse contexto não tem direito ao acesso ao seguro-desemprego. Quando na verdade muitos trabalhadores não sabem no momento de fazer a assinatura da rescisão, que é essa modalidade, e chegam para fazer o saque na Caixa Econômica e percebem que é diferente do que eles estavam pensando. No novo modelo de CLT que está proposta, nós temos a visão que os trabalhadores vão estar trabalhando por hora, já tem trabalhador trabalhando em vários locais para conseguir um salário compatível com as suas necessidades, né? Então, esse trabalho, esse contrato por hora, ele trabalha em mais locais, com mais chances, então, de ter, por motivo de cansaço ou pressa, provocando acidente de trabalho. Você tem conhecimento sobre a reforma trabalhista? Não. Você sabe que a reforma trabalhista ela pode reduzir em 30 minutos o seu horário de almoço? Não. Eu acho errado. Como que eles vão reduzir o horário de almoço de uma pessoa? Como que ela vai ir para casa, almoça em casa, vai para casa, vai fazer o almoço, vai almoçar para depois voltar a trabalhar? O senhor tem conhecimento, já ouviu falar sobre a reforma trabalhista? Olha, não me entrou na cabeça ainda, não sei, guria. O senhor sabia que a reforma trabalhista ela pode reduzir em meia hora o horário de almoço do trabalhador? Sim, tem cruzimentos que um amigo que eu trouxe ali trabalha na firma da cidade, né? E o senhor acha que isso é bom? Olha, guria, a gente pouco entende nessa parte, mas eu sei lá, né, se é bom ou não. O que a gente vai dizer, né? Você ouviu falar em algum lugar sobre a questão da reforma trabalhista? Não. Com essa reforma, o teu chefe ele pode diminuir o teu horário de almoço, por exemplo. Tenho meia hora apenas. Tem meia hora. Já tá valendo. Já tá valendo. Uhum. E como é que tu analisa? Como é que era antes e como é que é agora? Na verdade, consigo uma meia hora menos pra mim estar indo pra casa, né? Mas porque eu trabalho até 8h30 da noite. Daí não preciso ficar até as 9, mas mesmo assim é puxado. O advogado Guilherme Carlesso esclarece dúvidas que você, trabalhador e trabalhadora, pode ter em uma situação de violação de direitos. Confira. Ela trouxe uma série de modificações na legislação e de prejuízos ao trabalhador. Nós temos a situação da piora com relação às contribuições sindicais, né? Foi retirada a contribuição sindical obrigatória. Isso é muito ruim, porque os sindicatos têm um papel fundamental no direito do trabalho. O trabalho intermitente, que é a situação do empregado que é contratado, ele assina a carteira normalmente, só que ele trabalha esporadicamente, por convocação. Então, o empregador convoca o empregado até 3 dias antecedendo a data em que ele tem que trabalhar. O empregado tem que avisar dentro de um dia se vai ou não aceitar, né? E vai trabalhar por aquele período que foi convocado. Isso causa a diminuição, então, da renda do empregado, até porque ele vai trabalhar por determinado período só quando for convocado, e causa um prejuízo também na previdência, porque o empregado
deixa de paga menos que um salário mínimo. Por exemplo, se ele receber em um mês menos que um salário mínimo, em razão do contrato intermitente, ele tem que completar o restante para a Previdência. E muitas pessoas não vão ter condição de fazer isso. Antes da reforma existiam as convenções e acordos coletivos. Os sindicatos dos empregados faziam com o sindicato patronal, ou o sindicato fazia com a própria empresa. Ali eram regulados os direitos. Normalmente eles não poderiam prejudicar direitos previstos em lei. Agora, com a reforma trabalhista, existe uma previsão, existe um rol na lei do que é permitido piorar. O trabalhador ele tem a opção. Eu sempre ressalto o poder do sindicato. Por mais que alguns sindicatos estão prejudicados, muitos ainda estão operantes. Então, se você tiver um direito lesado, procure o sindicato. Existem os advogados particulares. Também é possível contratar um advogado ou muitos fazem a consulta e explicam exatamente o que você tem ou não tem de direito. Existem as defensorias públicas, o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito importante também, e a própria Justiça do Trabalho.